Muito bem, Lorena, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria te agradecer em nome da Long Vision, de todos os Long Visionaries, entregando para você esse presentinho. Obrigada, Edu. Imagina, porque a gente quer muito ouvir a sua voz. Pode abrir, você vai ver que, claro. Ai, que lindo. Tem aí uma canequinha, tem uma cartinha para você. Coração. Tem um coração, né? Tem aquele Stress Pyramid, esse é um Stress Heart, né? Para desestressar. Maravilhoso. E tem um livro que chama-se O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, que não sei se você conhece. Não, muito lindo. Você vai adorar, tem uma dedicatória especialmente para você aí, ó. Obrigada. Para te agradecer. Eu que agradeço, um super orgulho, uma alegria, né? Somos parceiros aí de alguns outros trabalhos. Verdade. E é uma alegria estar aqui com vocês. Imagina. Obrigada. Que lindo esse livro. Não, você vai adorar. Nossa, as ilustrações maravilhosas. Você vai adorar. Eu costumo dizer que, para quem não conhece esse livro, ele traz reflexões que muitas vezes se parecem mais como uma porrada no estômago, que dói, mas que são necessárias muitas vezes. Sim, isso que faz a gente refletir. E crescer, né? Com certeza. Tenha dúvida. Obrigada pelo carinho. Imagina. Eu que agradeço. Então vamos lá. Lorena é graduada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, pós-graduada em Marketing e Negócios, com formações em Professional e Self-Coaching, Dinâmica dos Grupos e em Diversidade e Inclusão. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Long Vision Talks, o seu canal para dialogar com gigantes. Eu sempre gosto de começar os meus treinamentos e palestras falando do nosso propósito na Long Vision. E aqui no podcast não seria diferente. O nosso propósito é reduzir o estresse e aumentar a felicidade e a compaixão nas organizações. A voz de hoje aqui, comigo, com certeza contribui com esse propósito, pois lidera com inspiração e transformação. Hoje eu converso com Lorena Carvalho Oliveira, gerente de diversidade e inclusão e responsabilidade social no Electrolux Group América Latina. Lorena, Lô, seja muito bem-vinda e obrigado novamente por ter aceitado esse nosso bate-papo. Eu que agradeço, Edu, uma super alegria, uma honra estar aqui com vocês. A Long Vision é um parceiro do Electrolux Group e vocês fazem realmente a diferença na nossa transformação para uma organização ainda melhor. E esse bate-papo aqui com certeza vai enriquecer muito também a minha vida e a minha carreira. Não tenha dúvida, não só a tua, a minha, como de todo mundo que for escutar porque e estiver nos assistindo aqui, porque eu tenho certeza que você vai trazer muitos insights e que a tua história de vida também vai inspirar muitas pessoas. Antes de a gente começar, seguindo as perguntas que eu tenho para você, eu queria um pouquinho que você contasse o teu histórico de carreira e de vida. Conta para nós quem é a Lorena, o que te trouxe até aqui, como é que foi essa jornada? Bom, como acho que as pessoas não devem ter percebido, né, meu sotaque, eu sou baiana, sou de Ilhéus, tenho muito orgulho de ser nordestina. Eu sou formada em comunicação, como você falou, em publicidade e propaganda, e vim para Curitiba em busca de crescimento profissional há 22 anos. Na época eu vim com o meu ex-marido, e aqui eu fiz algumas formações em marketing, e aí eu comecei a atuar mais em educação, em instituições educacionais. E lá eu acabei me apaixonando pela minha, na época, colega de trabalho, e hoje nós somos casadas há 19 anos. E então eu comecei a minha jornada de diversidade com essa mudança drástica de vida, assim, de sair de um relacionamento heterossexual para que para mim era super novidade, esse mundo LGBT+. Né? E aí eu entrei na Electrolux por meio na época de uma agência de comunicação interna, chamada Ação Integrada, que é nosso parceiro até hoje. Eu era coordenadora da comunicação interna. E nós começamos a fazer um trabalho de diversidade na Electrolux, porque a Electrolux globalmente criou a meta de ter mulheres em posição de liderança. Isso foi em 2014. E aí a gente pensou, meu Deus, o que vamos fazer para alcançar essa meta, que na época era de ter 35% de mulheres em liderança. Hoje a meta aumentou, temos a meta de 40% a 60%.
E estamos no caminho. Que legal. E aí, então a gente pensou, o que nós vamos fazer para isso, né? Então, começamos a facilitar alguns workshops de empoderamento feminino em toda a nossa região, passando por vários países e várias localidades. E ouvindo as histórias dessas mulheres, eu também comecei a me perceber, a perceber a minha própria história, né? Da onde eu vim e quem eu sou hoje. Vamos mergulhar um pouquinho nisso? Vamos. Porque eu acho que tem uma riqueza tão grande para você contar um pouquinho mais de onde você veio, esse momento dessa mudança que você passou, como é que foi esse processo e o que isso, como que isso te ajudou, te auxiliou a fazer o que você faz hoje dentro do grupo? Sim, eu até costumo dizer que eu consegui me entender melhor a partir desse momento, desse trabalho com diversidade dentro da própria Electrolux. Porque até então eu falava, eu sou mulher hétero, apaixonada e casada com uma outra mulher, mas eu não me entendia como uma mulher bissexual, como que hoje eu me autodeclaro assim, né? Porque até então eu não tinha tido nenhum outro relacionamento ou interesse por outras mulheres, era só especificamente por ela. E aí, com isso, com o trabalho de diversidade na Electrolux, eu comecei a estudar e a conhecer e a me aprofundar, e eu fui entendendo, me entendendo, e entendendo todo esse horizonte, esse mundo que é tão vasto e tão rico, né? E eu, como uma mulher nordestina, negra, vivendo no Sul há 22 anos, também tenho esse outro marcador, porque eu entendi a minha negritude a partir do momento que eu comecei a viver aqui em Curitiba, que as pessoas começaram a me identificar como uma pessoa diferente das demais aqui. Você sofreu muito preconceito aqui? Um pouco, eu não digo muito, mas um pouco sim. Tive situações assim de perguntarem qual era a minha descendência, por exemplo. E eu sou brasileira, eu sou baiana, sou ilhéense. No máximo, eu sou descendente de indígenas com negros e portugueses, que isso é a nossa raiz, né? E eu sou de Ilhéus, meus pais, meus avós, meus bisavós. Então, né, nós somos brasileiros. Claro. E eu achava isso um pouco estranho, mas depois eu entendi que é muito por causa da cultura e da colonização mais recente aqui do Sul. E, enfim, foi toda uma construção de quem eu sou. Foi com esse caminho, essa trajetória de diversidade e estudando para ajudar a minha organização a se desenvolver nesse caminho, foi que eu também fui me conhecendo. E hoje eu tenho essa autodeclaração com mais clareza e com mais firmeza e muito orgulho também de ser quem eu sou. Que legal. Então, com isso a gente começou a trabalhar mais em diversidade e inclusão. E aí a gente criou o Comitê de Diversidade lá em 2018. E na época eu liderava o subcomitê de etnia. Certo. E a gente tinha também os subcomitês de gênero, que era o que o Global olhava, mas aqui na região a gente pensava, né, nós precisávamos avançar em outras questões, não só em questões de gênero, mas também etnia, pessoas com deficiência, LGBT+. Hoje nós temos também o subcomitê de gerações. E é muito interessante ver o trabalho interseccional que a gente faz, olhando todos esses grupos de afinidade, todos esses grupos minorizados, e de que forma que a gente pode trabalhar conjuntamente para realmente ser um reflexo da sociedade dentro da nossa organização. Né? Perfeito. Acho que aí você me dá o gancho para eu te fazer uma pergunta sobre diversidade nas empresas, né? A minha pergunta aqui ela é bem simples e direta, mas talvez difícil de responder, ou não. Como é que você define uma estratégia eficaz de diversidade dentro de uma grande organização como o grupo, o Electrolux Group? Uma estratégia eficaz é aquela que faz parte do negócio, que faz parte do business, que permeia toda a organização. É importante que a gente consiga fazer um trabalho para que principalmente a liderança entenda que esse não é o trabalho da Lorena, não é o trabalho da minha área de diversidade dentro do time de People e Cons. É um trabalho de toda a organização. Eu não vou conseguir fazer uma transformação sozinha. Eu preciso de todos os líderes comigo fazendo esse movimento. E eu sempre costumo dizer, né, Edu, que por mais que o time de Talent Acquisition entregue um shortlist com candidatos diversos,
quem vai fazer a decisão, tomar a decisão final, quem vai fazer a escolha final é o gestor. É o gestor ou a gestora. Então, se o gestor ou a gestora, essa liderança, acabar escolhendo os iguais, a gente nunca vai ter uma diversidade completa dentro da organização. E aí é um momento bem interessante, difícil, porque nesse momento de seleção a gente acaba caindo muito naquele viés da empatia, da afinidade, de buscar alguém que tenha um perfil semelhante ao meu, seja de perfil comportamental, ou seja de raça, seja do que for, né? E é muito comum, isso é parte do ser humano. A gente tem a tendência natural de contratar os iguais, né? Então, você é um homem, você vai naturalmente querer contratar um homem porque você dialoga melhor com ele. Na verdade, hoje na Long Vision, eu estou querendo contratar um homem, sabe por quê? Porque nós somos em 19, 3 homens e 16 mulheres. Não, tem que ter uma equidade aí. Então tem que contratar mais homens. Não, mas vai lá, te interrompi. Não, imagina. Mas eu costumo sempre falar isso e desafiar os líderes. Claro que com o apoio dos meus colegas HRBPs e do time de recrutamento também, sempre pedindo e solicitando cada vez mais pessoas diversas. Então, hoje a gente tem parceiros que têm esse foco em diversidade, assim como nós. Nós revisitamos, até antecipando aqui algumas informações, mas nós revisitamos os nossos processos de recrutamento para justamente ser um recrutamento mais inclusivo, sem tantos vieses. E nós nós olhamos quais eram as barreiras que nós tínhamos para contratação de pessoas. O que a gente podia fazer para trazer mais pessoas diversas, como às vezes facilitar algumas questões e também flexibilizar algumas skills que eram necessárias para determinada posição, como é o caso do inglês, né? Que é um caso clássico. Então, a gente hoje tem uma estratégia de ter vagas afirmativas e muitos gestores estão junto conosco nessa transformação, fazendo isso acontecer. E aí eu preciso realmente que a organização tenha esse olhar, que a gente tenha a alta liderança puxando isso, dando o tom, né? O nosso CEO atual, Leandro Jacelcha, que esteve aqui conversando com você, Verdade. Ele puxa isso muito forte. Esse trabalho começou lá no passado com o Ricardo Cons, o nosso antigo CEO, que também tinha essa questão de diversidade muito de coração, assim. Então, a liderança faz a diferença. A liderança é quem dá o tom e puxa a organização. Eu preciso que essa estratégia permeie toda a empresa, que a liderança venha junto e que conjuntamente façamos ações para realmente transformar. E quando é genuíno, né? Quando é genuíno, vem de dentro, vem com essa intencionalidade, é muito mais poderoso. Eu acho que aí a gente entra na próxima pergunta, e você já trouxe aqui alguns exemplos, mas você consegue elencar alguns projetos de diversidade e inclusão nos quais você fez parte ou liderou e que para você, assim, puxa, brilhou teus olhos, isso aqui de fato mexeu o ponteiro ou fez uma diferença? Eu acho que o primeiro deles é a própria criação da área de diversidade e inclusão. Hoje no Electrolux Group nós somos a única região que tem uma área dedicada, um time dedicado, que tem a minha posição. Eu sou a única gerente de diversidade nas regiões no Electrolux Group. Agora, ano passado, chegou um colega, para minha alegria, no Global. Então, tenho agora um par que atua globalmente. E a criação da área aconteceu em 2020, no meio da pandemia, justamente porque na época o Ricardo, como eu mencionei, nosso antigo CEO, e a Valéria, que é a minha gestora, a nossa vice-presidente de RH. Que vai estar aqui com a gente no podcast também. Uma liderança incrível. Eles dois pensaram, não, o Global criou a meta. Nós fizemos várias ações para atender essa meta, criamos o comitê de diversidade, mas precisamos ir além, precisamos avançar ainda mais. E para isso a gente precisa ter foco, a gente precisa ter um time dedicado. Não adianta ter só voluntários, porque o comitê é formado por colegas voluntários, né? Que, claro, eles estão fazendo um trabalho voluntário dentro da organização. É um voluntário remunerado para isso. Sim. E a gente tem uma expectativa em cima do trabalho desses colegas. Mas precisávamos ter uma área dedicada. Então, foi criada a área, eu fui convidada a liderar, assumir essa posição. E criei toda uma estratégia de trabalho, como que nós iríamos fazer a transformação acontecer, entregar resultados. Então, a criação da área é um projeto que realmente veio para somar e agregou e faz uma diferença incrível na nossa organização.
O próprio Comitê de Diversidade, que foi criado lá em 2018 e revitalizado em 2020 com a criação da nova área, a gente trouxe uma nova estruturação para esse comitê, com duplas de liderança, com papel de agentes, de aliados, com esse trabalho no comitê, estando lá nos objetivos de avaliação de performance desses colaboradores, com horas de dedicação ao comitê. Então, tem toda uma estrutura aí por trás. E esses dois trabalhos fazem... É um conjunto, né? Um deriva do outro e faz muita diferença ali no nosso dia a dia. Deixa eu te interromper aqui, Lorena, porque talvez para muitas pessoas que estejam escutando a gente, ou que vão assistir o nosso podcast, você trouxe esse primeiro golaço da criação da área. Você acha que deve começar por aí nas organizações? Você acha que devem começar criando essa área de diversidade? Talvez esse seja o primeiro passo? De modo geral, o primeiro passo é a criação do comitê. Tá. As organizações começam dessa forma. Se não é a própria liderança, a alta liderança criando esse comitê, puxando isso, os próprios colaboradores fazem esse movimento, né? Então, de forma geral, começa por aí, engajando as pessoas, e aí depois, de acordo com a maturidade da organização também, cria-se a área. Mas, com certeza, ter uma área ou uma pessoa dedicada, talvez uma posição dentro do time de RH, faça muita diferença, porque eu vou olhar para a organização como um todo. Claro. Eu não vou olhar só para um determinado tema. Eu não vou olhar simplesmente com um olhar de voluntária. Eu vou olhar como uma colaboradora, uma liderança que estou ali para conseguir atender metas, estar atenta a indicadores e conseguir ter esse trabalho de influência que permeie toda a organização. Que legal. E me diga uma coisa, na tua opinião, né, com a tua vivência, experiência, quais são os maiores equívocos ou erros, né, que as empresas, as organizações cometem quando implementam políticas de diversidade? O que você acha? Eu acho que é justamente não ter um pouco disso que eu falei, assim, não ter os indicadores para acompanhar o resultado do trabalho que está sendo realizado, não ter, por exemplo, um canal de denúncia, um código de conduta que vai guiar a conduta desse colaborador, dessa colaboradora. A gente precisa ter um norte. Nós precisamos ter um foco. É importante que a gente saiba onde a gente quer chegar. Então, com criação de metas e acompanhamento dessas metas, pensando o que nós precisamos fazer para alcançar verdadeiramente e pensando que diversidade e inclusão é sobre meta. Quando a gente fala de diversidade é sobre números, é sobre a diversidade de pessoas, é sobre essas metas, mas a gente não pode esquecer a inclusão. Se não tivermos a inclusão, não tivermos um ambiente respeitoso, acolhedor, onde essas pessoas diversas possam vir e realmente ter voz, e realmente conseguir ser quem elas são, nada disso vai ser possível. Claro. Vai ser um trabalho que a gente vai ter uma rotatividade tão grande, um turnover tão grande que os talentos não vão querer permanecer na organização. Então, eu acredito que esses desafios das organizações sejam justamente nesse olhar para tanto os números quanto para um ambiente onde as pessoas se sintam pertencentes a ele. Você acha, e é uma curiosidade minha mesmo, você acha que... Então você falou, né? Vocês têm metas, têm números, têm objetivos. Você acha que esse é um processo que lá na frente ele vai deixar de existir porque as organizações, a sociedade, as pessoas, essa questão da diversidade e inclusão já vai ser muito mais natural e orgânico e acontecer naturalmente? Você acha que esse é um processo inicial para que aconteça? Essa é a nossa esperança, é para isso que a gente trabalha. E eu sou muito positiva e entusiasta do tema. Então, eu acredito que sim, o que nós queremos é sempre refletir a sociedade dentro da organização. Então,
O Electrolux Group, por exemplo, aqui na América Latina, a gente tem uma diversidade incrível, né? Nós estamos aqui no Brasil. Eu estou aqui em Curitiba, onde nós temos uma fábrica, tem fábrica em São Carlos, Manaus, Argentina, Chile, escritório nos Andinos e Miami. E a gente precisa refletir toda essa sociedade, né? Eu sempre trago um exemplo da questão dos negros, né? Aqui em Curitiba tem 35% de pessoas negras. Em Manaus, por exemplo, onde nós temos outra fábrica, 70%. Então é preciso que a instituição também reflita, e não só no chão de fábrica, em todos os níveis da organização. Claro. E a gente, com esse trabalho de um olhar de dentro para fora, mas também de fora para dentro, a gente vai conseguir realmente fazer esse movimento que a sociedade precisa, e a gente tem muito esse chamado na Electrolux. Nós falamos que nós queremos liderar em diversidade e inclusão, mas quando a gente fala isso, não é no sentido de ser melhor do que o nosso concorrente. Claro. Longe disso. É pavimentar o caminho. Exato. A gente quer convidar toda a sociedade, convidar todas as pessoas para virem conosco nessa transformação. Então, a nossa expectativa é que, no futuro breve, a gente não precise mais falar sobre isso. Ou fale sobre outros temas, perfeito, mas não sobre a inclusão de pessoas com deficiência, pessoas LGBT+, e todas as pessoas sejam bem-vindas, assim como elas são. E esse é o nosso grande mote, o nosso conceito. A gente fala, venha como você é. Aqui na Electrolux, todas as pessoas são bem-vindas, assim como elas são. E a gente quer ter essas pessoas aqui para que depois a gente possa falar sobre outros temas e isso não seja uma questão. Perfeito. Passa a ser algo mais natural. Exatamente. Não importa quem você é. O que importa é todo o seu potencial de contribuição, claro, para o nosso desenvolvimento enquanto empresa. Incrível. Incrível. Muito, muito legal. E inspirador escutar e ver esse movimento. Bom, a gente sabe que a diversidade é uma das maiores vantagens competitivas nas organizações, né? Mas nem todas pensam dessa forma, né? Como comunicar, abordar e provar que a diversidade de fato agrega? A gente prova por meio de ações e por meio de conquistas, claramente, né? Hoje nós somos uma das melhores empresas para as pessoas em geral trabalharem e também uma das melhores para as mulheres trabalharem. Nós participamos do prêmio do GPTW e eles têm o GPTW geral e tem o Diversidades. Então, a gente tem essas duas premiações. Recentemente recebemos isso. E esses números, esses prêmios comprovam que nós estamos no caminho certo. Nós temos também internamente a nossa pesquisa de clima, participamos de alguns outros rankings que são importantes no mercado, e a gente vê por meio desses resultados o quanto o investimento em diversidade e inclusão vale a pena. Nós temos, com esse trabalho, atraído mais talentos e retido esses talentos. Olha também. Eu tenho a alegria de ter recebido algumas ligações de colegas, me chamam ali no Teams, me mandam mensagem, que me contando que recém chegaram na organização e que só aceitaram a job offer por causa do nosso trabalho de diversidade e inclusão. E as pessoas me abordam, vêm para contar isso com muita alegria, e para mim é uma alegria ainda maior, na verdade a concretização do nosso trabalho, e isso faz com que realmente a gente consiga dar mais espaço para as pessoas e as pessoas serem quem elas são, e ter a segurança psicológica disso, né? Como hoje eu tenho a tranquilidade e a segurança de falar dentro da minha organização e estar me expondo aqui publicamente falando quem eu sou. Perfeito. Porque hoje eu sei que o Leandro, que esteve aqui com vocês, a Valéria, que vai chegar também, todos os meus pares, os meus colegas, o meu time, as pessoas sabem quem eu sou e me respeitam por isso. Por quem você é. Por quem eu sou, né? Porque eles sabem que toda essa minha trajetória, o meu histórico, me forma como eu sou e faz com que eu contribua ainda mais para a organização. Claro. E uma vez que eu posso ser isso, né? Ser tudo isso, eu posso realmente ter liberdade e muito mais criatividade e inovação para trazer para a organização. Veja que poderoso, né? O que você falou, ser tudo isso, apenas sendo quem você é.
Exato, mas muitas pessoas não podem, né? Nós estamos aqui no mês do orgulho e infelizmente esse é um tema muito forte nas organizações, porque a questão da orientação afetivo-sexual ainda é um dos temas mais sensíveis, que as pessoas não se sentem à vontade para ser quem elas são e escondem essa parte tão importante da vida, que é intrínseca a ela. Claro. Né? E a gente sabe, existem vários estudos que falam que as pessoas, quando não têm segurança emocional, não têm uma saúde mental, elas não vão conseguir entregar o seu melhor. Então, é por isso que a gente faz esse trabalho, para ter um ambiente respeitoso, porque o que a gente fala, que acima de tudo é o respeito, Claro. e esse ambiente acolhedor para as pessoas realmente se sentirem pertencentes àquele ambiente. Deixa eu aproveitar, a gente falou bastante da diversidade, e você passou também por algumas jornadas com a gente aí do Five Behaviors, né? Sim. E quando a gente fala de Five Behaviors, a gente fala de diversidade ideológica. Quando a gente fala de conflito produtivo, que é o segundo comportamento, a gente fala muito de perspectivas diferentes, aquele embate ideológico para buscar as melhores soluções, a solução mais certeira para o negócio, a melhor decisão. E quando eu rodo várias equipes, né, nos mais variadas empresas e culturas, eu ainda vejo um apego muito grande à minha opinião, à minha solução e pouca abertura para a ideia da Lorena ou para uma perspectiva bem diferente da minha. Não, você não sabe nada de operações, você é de marketing, de comunicações, e aí pouco espaço para essa troca, para essa divergência de ideias. Você enxerga que, de certa maneira, o Five Behaviors, ou ter passado por essa jornada, a gente falar bastante de conflito produtivo, essa diversidade de pensamento, tem contribuído? Com certeza, Edu. É clichê até falar sobre o quanto vocês estão nos apoiando na melhoria contínua da nossa liderança, né? A gente pode trazer assim, nós trabalhamos com melhoria contínua em todos os nossos processos e a liderança também passa por isso. Nós, seres humanos, precisamos sempre acompanhar a transformação do mundo. E muitas vezes as pessoas estão um pouco mais, algumas pessoas ainda estão um pouco mais enraizadas naquelas conceitos que não são mais aceitos hoje em dia. Não cabe mais, Não né? cabe mais. E o Five Behavior traz isso pra gente. E traz de uma forma de uma construção na confiança com esses conflitos produtivos que tornam tudo mais orgânico, mais fácil e mais leve. Eu costumo dizer que a gente sempre quer trabalhar num time que todo mundo pense igual, porque é mais fácil de o dia a dia fluir, né? Mas times que pensam muito iguais, eles tendem a ter uma estagnação. Perfeito. Eles não são criativos, eles não são Não times inovadores. E a gente precisa inovar sempre para entender o que os nossos consumidores querem, quais são os anseios deles, quais são os produtos e serviços que eles querem ter. Se eu não tiver times que pensem diferentes, e aí é que está a diversidade. Perfeito. É a diversidade no pensamento. Isso. Né? É a diversidade para eu entender e eu conseguir atender esses desejos dos nossos consumidores e a gente ter uma empresa saudável e sustentável, lucrativa. Então, o Five Behavior veio muito ao encontro desse nosso desejo de ter uma liderança que pense para todos, que atenda a todas as pessoas, uma liderança que realmente esteja focada em alcançar o topo do nosso mercado. Nós somos número 1, queremos continuar número 1 e atendendo toda essa gama de população que nós temos e entendendo a diversidade delas. E isso é diversidade, né? Sim. A gente ter várias formas de pensar e respeitar essas formas, dar espaço para todo mundo, contribuir para essa jornada de crescimento. Sabe que é legal quando eu olho para dentro da Longveja, né? A Penélope, por exemplo, ela é britânica,
cantora de ópera, musicista. Aí, você conhece a Penélope. Já tive a oportunidade de ouvi-la cantando. Cantando, exatamente. Eu pego o Guilherme, que é engenheiro eletricista que veio do mundo corporativo. A Renata, nossa sócia, assim como o Guilherme, pós-graduada em marketing, com uma carreira extensiva na academia. Então, eu, engenheiro civil de formação, professor de inglês. Então, quando eu vejo, quando a gente coloca, fora as outras pessoas, são perfis tão diversos e perspectivas tão diferentes, mas que a gente tem essa abertura para ter a curiosidade de escutar um pouquinho a visão da Penélope, por mais que ela não tenha tido uma vida no mundo dos negócios, mas ela participou de várias equipes, de vários times. Então, a gente vê essa diversidade trazendo soluções inovadoras, criatividade, como você falou, e melhores soluções. E a gente fala muito lá na empresa, na Electrolux, de acreditar no potencial da pessoa. Vejo por mim mesma, né? Eu comecei como comunicação interna. Depois eu passei para treinamento e desenvolvimento. Fui convidada a assumir essa nova cadeira que eu não tinha um conhecimento prévio. Era muito mais de feeling e de vivência. E, claro, ali apoiada pela minha gestora na época, a Tânia Maranha, que é maravilhosa. Fantástica. Também. E assim, claro, fui buscar a formação, fui buscar o desenvolvimento. A gente fala muito do protagonismo da nossa carreira. Então, a partir do momento que eu recebi aquela oportunidade de assumir uma nova área, eu fui correr atrás também para poder entregar o meu melhor naquele momento. E aí depois veio a nova oportunidade com diversidade e inclusão, que eu também fui atrás para buscar conhecer, aprender e me desenvolver para entregar o meu melhor. Então, nós não somos seres únicos. Nós não somos uma única... Eu não sou uma única Lorena. A Lorena que saiu lá da Bahia há 22 anos, e hoje quem eu sou, onde eu estou, com todo o repertório que eu trago, né? Isso tudo faz com que a gente entenda que um time diverso, pessoas diversas, as pessoas podem contribuir ainda mais. A gente, lá no nosso time de People e Commerce também, nós temos tantas diversidades, tanto de formação quanto de histórico também, né? E das pessoas de onde vieram, a gente tem várias pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Pernambuco, da Bahia, enfim, do Brasil inteiro. E assim a gente consegue ter um time que realmente vai olhar a necessidade de cada colaborador, de cada colaboradora, entendendo de que forma que a gente pode contribuir ainda mais. Que legal. Eu falei para você que tem uma surpresa no nosso podcast, né? Que eu escolhi antes da nossa conversa uma frase, uma parte do livro para ler para você fazer um comentário, né? Sim. E muitas vezes encaixa no momento que a gente está conversando. Então, como você não conhece o livro, né? O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, eu vou ler essa parte aqui para você. Então aqui, nesse momento, o menino, a topeira e o cavalo e a raposa estão caminhando juntos e tem a seguinte conversa. Temos um caminho tão longo pela frente, suspirou o menino. Sim, mas veja como já chegamos longe, disse o cavalo. E eu queria saber como é que você conecta essa frase ou esse momento com diversidade e inclusão. Eu fico até emocionada, Edu, porque... Arrepia, né? Arrepia, né? A trajetória nossa, e eu falo nossa porque realmente está tudo muito junto e misturado, do Electrolux Group, da minha vida, e eu me remeteu muito a uma música que eu adoro do Cidade Negra, que fala que você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E é muito sobre isso, né? As pessoas olham... Vão me assistir, vão me ouvir falando e não sabem tudo que eu vivi até chegar esse momento. Perfeito. E a gente não sabe a história do outro, né? Então é importante ouvir, ter empatia e entender a trajetória de cada um, entender por que o Edu é como ele é, por que a Lorena é como ela é. E assim a gente... vai caminhando e sempre se desenvolvendo, e essa conversa do cavalo, da raposa e do menino, né, fala muito sobre essa trajetória que a gente vem construindo enquanto sociedade,
em busca de ser melhor. Nós temos na Electrolux o propósito de transformar a vida para o melhor. Perfeito. E quando a gente fala isso, é justamente permitir e proporcionar uma vida melhor para todas as pessoas. E essa jornada não termina aqui. A gente só está no caminho. É uma jornada sem fim, porque, como a gente falou, né, esperamos em breve que a gente não precise mais falar sobre isso, mas a gente vai ter provavelmente outros temas para tratar. Claro. Para sempre proporcionar um ambiente respeitoso para todos. Eu acho que esse é um processo de evolução. Totalmente. É um processo evolutivo, né? Sim. Muito interessante, Lorena. Tenho certeza que esse nosso papo aqui vai impactar e inspirar muitas pessoas. Vamos voltar para falar um pouquinho sobre liderança e diversidade e inclusão. Vamos. E eu queria te perguntar, qual é o papel da liderança executiva? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas qual é o papel da liderança executiva no apoio e promoção da diversidade e inclusão nas organizações, nas empresas? É um apoio fundamental. Sem o apoio dessa liderança executiva, eu não teria os resultados que eu tenho na área de diversidade, inclusão e responsabilidade social na América Latina. Como eu comentei, a alta liderança dá o tom. Eles servem como nossos guias. A gente acompanha o movimento deles. Então, se o Leandro Giaciocha, o nosso CEO América Latina, não estivesse comigo nessa jornada, eu não poderia estar fazendo tudo o que eu faço. Se a minha vice-presidente de RH, Valéria Balasteguin, não estivesse me dando o norte e me dando o empoderamento para eu fazer tudo o que eu faço, me dando a base, vai lá que eu estou atrás de você, te acompanhando e te impulsionando, eu não estaria onde eu estou. Eu tenho muitos parceiros muito fortes dentro da organização. No comitê de diversidade, cada subcomitê tem um sponsor, que é uma alta liderança e que faz esse apadrinhamento dos grupos. E eles estão junto comigo fazendo esse direcionamento para olhar o que a organização precisa, o que os nossos colaboradores, o que os nossos consumidores precisam. E o que a nossa organização como um todo tem que avançar ou tem que mudar para realmente conseguir alcançar todos os nossos compromissos com diversidade e inclusão. E eu vejo, por exemplo, o nosso CEO, o Rami Chama, ele é uma pessoa super entusiasta desse tema, um grande parceiro e que cascateou todas as metas de diversidade e inclusão para os líderes dele. Ele estipulou uma meta de diversidade na área, que é uma área que grande, né? Grande, 70% da organização é a área de operações, e ele definiu metas para os líderes dele que deveriam replicar para os seus times e assim avançar em diversidade e inclusão. Se eu não tiver esse trabalho na área de operações, que é a nossa grande base, a nossa grande estrutura ali que forma a empresa... Não avança. Não avança, né? Então, eu tenho esses parceiros, esses sponsors, os vice-presidentes, de uma maneira geral, fazendo essa transformação acontecer. E eles precisam... liderar isso, porque eles que estão no front, né? Eu sou uma pessoa só. Claro. Eu sou um time enxuto e que eu não estou em cada ponta. Sim. Então, quando a gente pega o time comercial, que está lá vendendo lá em cada localidade da América Latina, com o time de trade, a gente precisa realmente ter um discurso único para que todo mundo faça essa diferença acontecer. Se eu pego, por exemplo, o time de marketing, ali liderado pela Ana Peretti, a gente tem um alinhamento, né? O time dela está focado também em diversidade, inclusão e responsabilidade social. Então, eles vão olhar em todo o processo de marketing de que forma que eles podem inserir pessoas diversas, seja numa propaganda da Electrolux, Sim. seja numa ação, num evento, enfim. A gente precisa olhar a diversidade permeando todos os processos. É legal escutar você, porque você vai trazendo vários executivos e executivas, né? C-levels, e apenas reforçando que eles estão comprados com o processo, com a ideia, com o tema e te apoiando nisso. Exato. E isso é fundamental para qualquer organização. Bom,
Cultura organizacional, sucessos e desafios. Vamos lá. Eu gosto muito de exemplos reais, Lorena, né? E situações reais, porque eu acho que tangibiliza, a gente consegue visualizar, entender um pouco melhor. Se você puder trazer para nós aqui, para quem está escutando a gente, quem está assistindo, quais são os grandes desafios ou desafios específicos enfrentados pelas minorias, né? Como os PCDs, pessoas pretas, indígenas, no ambiente corporativo, e como é que o Electrolux Group conduz esses desafios? A gente olha muito para o ambiente de trabalho, realmente, né? Como eu comentei, nós precisamos ter canais e ações e práticas para fazer esse ambiente acolhedor e respeitoso para todos. A primeira coisa é que a gente tem a nossa cultura de tolerância zero a qualquer tipo de discriminação e preconceito. E nós tomamos realmente ações e medidas de acordo com as situações que acontecem. Não fica impune, né? Nós temos um trabalho muito forte de letramento, de treinamento, de conscientização. Nós temos treinamentos obrigatórios para todas as nossas pessoas colaboradoras dentro da organização. Faz parte, inclusive, da integração dessas pessoas que chegam na empresa, pensando justamente em como que a gente pode trazer esse alinhamento de pensamento e de valores e de discurso também dentro da nossa organização. Obviamente, essas pessoas minorizadas, elas têm muitos desafios e a gente busca, por meio das ações, diminuir cada vez mais, mitigar essa situação que cada um vive. Então, né? O que você está me dizendo aqui, pelo menos me corrija se eu estiver errado, um dos grandes desafios é a ignorância. E a ignorância no sentido literal, real da palavra, de não saber, ou seja, a grande maioria das pessoas, nós aqui que não fazemos parte, eu, por exemplo, que não faço parte de um grupo minoritário, tenho grande ignorância em certos temas e como tratar isso. Então, esse é um desafio. Até pensando na própria palavra, né? O que é minorizado, o que é minoria, minoritário, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu sou minorizada, eu sou colocada em um papel de inferiorização social, mas eu sou maioria, eu não sou minoria. Entendi. Por isso a gente fala minorizado. A mulher é a maior parte da população. Sim. Os negros, a pessoa negra é a maior parte da população. Mas onde elas estão na nossa sociedade? Elas estão em um lugar inferior. Sim. E por isso a gente precisa tanto dessa educação. Porque nós fomos educados por uma sociedade completamente preconceituosa em todos os aspectos. Sim. Não só machista, homofóbica, gordofóbica, racista, tudo mais. E toda a nossa educação, todos os nossos os processos da sociedade foram construídos em cima disso. Por isso que a gente fala muito de racismo estrutural e tudo mais. Porque tudo foi construído em cima disso. Então, a gente faz um trabalho contrário hoje. A gente faz um trabalho de conscientização para as pessoas entenderem que não é porque agora os homens não têm mais vez. Não é isso. A gente quer fazer uma reparação social. A gente quer que a mulher tenha o seu lugar, a sua devida importância, não só no papel de que a mulher tem esse papel de cuidadora na sociedade, né? A mulher cuida dos filhos, a mulher cuida do marido, a mulher cuida dos pais, a mulher cuida. Sim. Né? Mas a mulher pode muito mais, e ela quer muito mais. E tudo bem se não quiser também, ela está no direito dela. Mas a gente precisa fazer essa reparação e os homens precisam entender que eles, ao longo de toda a jornada social, da história, ele foi privilegiado. Sim, né? Claro. Foi ele quem ditou as regras. E agora o homem precisa vir com a gente. Vocês têm um papel fundamental nessa transformação. Vocês precisam
fazer isso Verdade. acontecer para realmente ter essa reparação e essa equidade. O que a gente quer é uma equidade que os homens e as mulheres e todas as outras, os grupos minorizados tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Você sabe que você conheceu a Heloísa, né? Sim. A Heloísa Moreira, que trabalha com a gente, está aqui, inclusive. A Elo é autista. E ela está com a gente há um certo tempo, e eu pedi uma mentoria reversa dela. Eu falei, Que maravilha. Elo, eu quero que você seja minha mentora, eu quero que você me dê um letramento, que você me ensine como é. E a gente está no início desse processo, mas tem sido uma experiência muito legal. Porque é aquilo que eu falei, eu enxergo por um ângulo, né? Eu preciso aumentar a minha abrangência, o meu olhar, e ter tido algumas dessas conversas mais profundas com a Elo sobre isso tem sido muito legal. E desculpa te Imagina. cortar, mas parabéns por essa sua atitude. Porque você, como sócio fundador da Long Vision, dando esse exemplo, fazendo uma mentoria reversa com uma pessoa do seu time, que pode contribuir para o seu desenvolvimento, não só como profissional, mas principalmente como pessoa, isso mostra os valores da sua empresa. E isso vai refletir também e vai inspirar, principalmente, toda a Long Vision. Não, obrigado, tem sido fantástico. A primeira coisa que a Elo falou, mas o que eu tenho para te ensinar? Eu falei, você tem um monte para me ensinar, você tem muito. Com certeza. E tem sido muito legal. E aí a minha pergunta para você vai nesse sentido. Existem programas de mentoria ou de desenvolvimento profissional focado em minorias na Electrolux? Sim, a gente, ano passado, nós fizemos um programa de mentoria global focado para a área STEM, que é a área de pessoas que trabalham na área de tecnologia, engenharia, ciências, e a gente fez focado para mulheres que são dessa área. E foi um trabalho incrível, onde nós tivemos líderes da nossa organização da América Latina, como a Jussara Santos, que é a nossa sponsor de etnia, uma mulher preta maravilhosa, engenheira de qualidade, nossa diretora de qualidade. Também teve a Thaís, que é outra engenheira incrível, uma mulher linda, a Lilian De Luca, que é de TI. Então a gente buscou essas mulheres que são lá da área STEM da Electrolux para atender outras mulheres, e foi uma mentoria externa, aberta ao mercado. E tivemos mulheres de toda a América Latina, mulheres de Manaus, mulheres da Argentina, uma mulher aqui do Sul também, enfim, várias mulheres participando, se empoderando e se inspirando no trabalho dessas outras nossas líderes dentro da empresa. E agora a gente está trabalhando junto com o time de Talent Management na construção desse programa de mentoria para grupos minorizados dentro da Electrolux. Então, como eu comentei, nós trabalhamos com esses 5 grupos de afinidade, né? Temos 5 subcomitês, e nós vamos atender de uma forma interseccional todos esses 5 grupos para trabalhar com eles e ter também essa mentoria reversa. Fantástico. Entendendo de que forma que a gente pode ter uma contribuição e um desenvolvimento mútuo para os mentores e os mentorados. E causar também. um impacto, né? Totalmente. Lorena, você sabe que, tem sido... Eu podia ficar aqui mais várias horas conversando com você. A gente está chegando, assim, caminhando para a parte final. No início a gente falou bastante sobre você e a tua carreira. Falamos bastante do que o grupo vem fazendo nas iniciativas. E aí eu quero voltar um pouquinho nessa frase que eu trouxe para você aqui, né? Desse caminho, dessa jornada, né? Que é longa, mas que a gente já chegou a um longe. E eu queria perguntar para você, ao longo desses 22 anos, né? Vou chamar 22 anos, porque eu entendo que essa trajetória que você está trazendo para nós aqui, tenho certeza que não foi uma trajetória linear, ela teve altos e baixos. Com certeza. E eu queria escutar um pouquinho de você, do ponto alto e do ponto baixo. Se você puder dividir com a gente, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que passaram por isso ou estão passando ou vão passar por essa jornada também, e talvez a tua vivência, o teu exemplo, a tua coragem de compartilhar vai ajudar muitas pessoas. Qual foi o ponto alto e qual foi o ponto baixo dessa jornada? Eu acho que o ponto alto foi todo o suporte que eu tive das pessoas ao longo da minha vida. O suporte
desafiador muitas vezes pelas escolhas que eu fiz de vida. O suporte da minha esposa, o suporte do meu ex-marido, o suporte da minha família, meus pais, minhas irmãs, o suporte das minhas líderes, das mulheres inspiradoras que eu tive como líder na minha jornada, principalmente aqui na Electrolux, dos meus colegas, o suporte do meu time, que muitas vezes eu estive em momentos difíceis, desafiadores, às vezes não tá tão positiva e tão confiante, e eles falarem para mim, não, vai lá, você pode, você consegue, você é capaz. Eu acho que esse suporte faz com que a gente realmente consiga caminhar, com que a gente consiga enfrentar os desafios que permeiam a nossa vida, porque faz parte. Né? E esses desafios, essas partes mais desafiadoras, falam muito sobre isso também, sobre os preconceitos que a gente tem que enfrentar enquanto grupos minorizados, né? De muitas vezes as pessoas não nos escutarem, não acreditarem, não apoiarem e não deixarem a gente contribuir como poderíamos, como realmente a gente gostaria de fazer e ao longo da vida a gente sempre tem esses altos e baixos, né? E as escolhas que eu fiz também, o processo que eu passei de mudança de vida não foi um processo fácil. Não foi fácil para mim, não foi fácil para minha família, de forma alguma. Mas hoje a gente entende e a gente se ama e se respeita e sabe que o importante no final é ser feliz. O importante no final é estar conectado com os nossos valores, os nossos princípios, entendendo que isso realmente vai nos levar além. E se eu estou aqui onde eu estou, é porque eu passei por tudo que eu passei, por todas as dificuldades e todos os enfrentamentos, mas foi um aprendizado mútuo. Foi um aprendizado para mim, foi um aprendizado para todas as pessoas que estavam em volta. Uma vez um médico que eu tenho muito respeito, que é o Dr. Miguel Meister, ele é um médico homeopata, ele me falou, Lorena, você é um peixe dentro de um aquário. Se você fica parada nesse aquário, a água fica parada. Se você se movimenta, tudo que está ao seu redor se movimenta. Então, os movimentos que eu fiz na minha vida fizeram com que as pessoas ao meu redor se movimentassem também. E crescessem, se desenvolvessem, evoluíssem, assim como eu busco essa evolução diariamente. E tem mais um detalhe que eu esqueci de contar, e agora falando de evolução, eu sou um bandista. Então, e as pessoas acham que por eu ser baiana, eu sou um bandista. Não, eu sou um bandista há 15 anos. Eu comecei na Umbanda aqui, eu conheci a Umbanda aqui em Curitiba. E é mais um ponto de desafio, de preconceito. Eu brinco lá na empresa que eu atendo quase todas as cotas, né? Eu só não tenho nenhuma deficiência, mas eu atendo quase todas as outras cotas que a gente tem na organização. E é isso que... E a vida é sobre isso. Claro. Né? A vida é sobre essas conquistas, esses aprendizados, esses momentos de vitória, de alegria, de choro também, que fazem parte e constroem, moldam quem nós somos. Que interessante, que história. Para finalizar, uma última pergunta. Que conselhos você daria para minorias que aspiram a alcançar posições de liderança em suas carreiras? Se você pudesse trazer aqui alguns conselhos para as minorias que querem de fato chegar lá no topo da cadeia executiva das organizações. Eu falaria que não desistam, né? Todos nós podemos chegar aonde nós queremos chegar. É claro que a gente precisa de muito suporte. Pessoas que estejam ao nosso redor, que sejam pessoas parceiras. Procure sempre ter ao seu lado pessoas que vão te incentivar. Construa a sua rede de networking. Não fique parado esperando que alguém bata na sua porta.
né? Você precisa estar preparado quando a oportunidade chegar. Vá atrás, seja protagonista da sua carreira, busque, pense o que você quer ser, onde você quer chegar, quem você quer ser, e se desenvolva. Faça com que, quando essa sorte vier, você esteja pronto para atender e para conseguir realmente trazer o seu melhor e contribuir nessa nova oportunidade ou novo momento de vida. Então, eu acho que é muito uma mensagem positiva de quem acredita no ser humano e de uma pessoa que chegou, que conquistou, que tem que percorreu esse caminho. Percorreu esse caminho, exatamente, de grandes lutas, que continua lutando, mas que tem ao lado muitos parceiros, né? Eu tenho um grupo de networking de diversidade e inclusão, só com redes de diversidade, que é maravilhoso. A gente contribui uma com a outra. Tem também homens no grupo, um só, na verdade. Mas a gente fala que em diversidade e inclusão a gente não pode ter preconceito, não pode ter competição. A gente precisa realmente contribuir um com o outro. E é isso, busque a contribuição. Busque pessoas que vão contribuir para a sua jornada, para o seu aprendizado, para a sua evolução, para que você continue sempre se desenvolvendo, mas não fique esperando isso acontecer. Isso não vai acontecer se você ficar parado. Se mova, faça esse peixe se movimentar. Incrível. Lorena, bate-papo maravilhoso, queria te agradecer mais uma vez, a gente aqui no final da nossa conversa, infelizmente, mas foi rico, foi emocionante, foi inspirador, tenho certeza que vai impactar e inspirar muitas pessoas, e encorajar muitas pessoas também a fazer o movimento que você está fazendo. Que eu entendo que não é fácil, eu entendo que tem vários desafios, mas no final das contas trouxe e está trazendo muitos benefícios para você e para pessoas que trabalham e convivem com você. Sim, eu que agradeço, é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouquinho mais de quem eu sou e de tudo que estou construindo junto com os meus pares, os meus colegas na Electrolux. E obrigada, Edu, pela oportunidade, obrigada à Long Vision por estar contribuindo também, fazendo essa transformação junto conosco lá na empresa. Eu que agradeço, sou muito grato. Lorena, maravilhoso bate-papo. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando a voz dessa gigante aqui, Lorena Carvalho Oliveira, gerente de diversidade, inclusão e responsabilidade social para a Electrolux América Latina. De novo, obrigado a você pela participação e aos nossos ouvintes e colaboradores. Quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes? Curte aqui o canal, segue a gente e compartilhe os episódios com quem precisa daquela grande pitada de inspiração. Até a próxima. Tchau, tchau.